Estamos de volta com a nossa Escola da Fé. Eu quero retomar aqui mostrando esta água da Canção Nova. Não sei se você já sabe, a Canção Nova tem uma mineradora aqui em Cachoeira Paulista, onde ela produz, né, esta água. É uma água pura, alcalina, tem um pH na faixa mais ou menos de 8. Quem entende um pouco de química sabe o que é isso, né? E é uma fonte também de renda para a Canção Nova. É um meio de você ajudar a Canção Nova no projeto da M Almas a chegar no que é necessário para cumprir todas as despesas, né? E essa água você já pode encontrar em várias cidades, né? Eu tenho aqui São José dos Campos, Guaratinguetá, Lorena, Cruzeiro, Taubaté, Piquete, são cidades que estão aqui perto de nós, mas você vai poder encontrar logo essa água em quase todas as cidades do Brasil. Aqui está começando agora, a mineradora começou a produzir, entende? Você pode ajudar a Canção Nova muito comprando essa água da Canção Nova, ok? Inclusive, outras pessoas podem até ser fornecedores disso. Aqui você pode ter mais informações pelo site www.aguacançãonova.com. Muito fácil de guardar. aguacançãonova.com. Tudo junto? Você pode ter aí as informações de como que pode ter uma distribuidora, etc., dessa água na sua cidade. Rapidamente, quero mostrar aqui alguns livros que ajudam nesse estudo que nós vamos fazer da Eucaristia. Um deles, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro, eu fiz uma compilação de 5 livros maravilhosos, escritos por São Pedro Julião Eymar. São Pedro Julião Eymar foi um dos santos que, impressionante a devoção dele à Eucaristia. Ele escreveu uma coleção de 5 livros. Eu fiz uma síntese e coloquei aqui, chamei de O Segredo da Sagrada Eucaristia. Uma beleza. Não tem nada meu aqui. Aqui só tem a minha mão fazendo uma manografia, fazendo uma síntese. Tá? Os 7 sacramentos, onde um deles é a Eucaristia. Também aqui com todas as coisas. E aqui eu coloco basicamente o quê? O que a igreja ensina sobre a Eucaristia, o que está no Código de Direito Canônico, o que está no Catecismo da Igreja, o rito, né, de celebração da missa, etc. Um outro livro maravilhoso sobre a Eucaristia é este. Esse é de um bispo italiano, né, Dom Raffaello Martinelli, que durante 20 anos trabalhou com o Papa, auxiliar do Papa Bento XVI, quando o Papa Bento XVI era prefeito da Sagrada Congregação da Fé do Vaticano. Um livro maravilhoso que ele prepara, inclusive todo ele ilustrado, né? Você vê aqui, ele explica com detalhes impressionantes a missa, os paramentos, os objetos litúrgicos. Eu nunca vi um livro que explique tão bem isso. Sabe, para catequese de primeira comunhão, catequese de crisma, mesmo de adultos, né? O Dom Raffaello Martinelli fez questão de doar os direitos autorais desse livro, né? Porque ele quer ver esse livro publicado realmente no mundo inteiro. E, graças a Deus a gente publicou aqui no Brasil e queremos publicar outros livros dele também sobre os outros sacramentos. Ele tem 7 livros dele, um sobre cada sacramento. Esse é só o da Eucaristia. Muito bem, vamos começar, Fernanda, com o nosso estudo aqui do sacramento da Eucaristia, né? Claro que muitas coisas disso aí você já conhece, graças a Deus, mas nós queremos fazer um programa para todos, especialmente para aqueles que não têm essa formação. Então vamos lá. Jesus foi quem instituiu a Eucaristia. Você encontra isso nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, também na carta de São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 24. São Paulo, que não foi discípulo, não estava na Santa Ceia, mas São Paulo recebeu por revelação. Ele diz, né, que Cristo colocou bem claro, fazei isto em memória de mim, quando instituiu a Eucaristia. São Paulo fala bem claro sobre tudo isso. Bom, e São Paulo fala, inclusive, né, o seguinte: participar indignamente da Eucaristia, da comunhão, é tornar-se réu do corpo e do sangue do Senhor. É muito importante notar isso, do corpo e do sangue do Senhor. Eucaristia é presença real, não é símbolo, não é imagem, não é lembrança, é presença real. São Paulo fala corpo e sangue do Senhor. Por isso que São Paulo fala, aquele que come e bebe o
corpo e sangue do Senhor indignamente, sem se examinar, ou seja, sem ter consciência dos seus pecados, pedir perdão a Deus antes, se for pecado grave, tem que ser na confissão, né? Ele diz, pode às vezes, inclusive, estar comendo e bebendo a própria condenação, ao invés de, né, de ter as graças da Eucaristia. Muito bem, e São Paulo diz isso, olha aí, porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão com o corpo de Cristo? São Paulo enfatiza muito isso, corpo de Cristo, o sangue de Cristo. E ele fala, não quero que vocês, né, participem do corpo e sangue de Cristo e depois vocês vão participar lá de outras coisas que não são compatíveis, né? É como se acendesse uma vela para Deus, outra para o diabo, né? Só de jeito nenhum. Pode passar. A Sagrada Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. A Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Importante essa frase. A Eucaristia é fonte. Fonte, você sabe o que é fonte, de onde brota a água, né? Então, a Eucaristia é fonte e ápice, ou seja, o ponto mais alto, de toda a vida cristã. Então, a vida cristã nasce na Eucaristia e a vida cristã termina na Eucaristia. É fonte e ápice da vida cristã. Tá? A Eucaristia é o sacramento maior, né? Eu já falei por quê? Porque o sacramento, os outros sacramentos, eles transmitem a graça de Deus. Agora, a Eucaristia é o próprio Deus. É o corpo, sangue, alma, divindade do próprio Cristo. Então, por isso que é o sacramento por excelência, né? Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Então, toda atividade da igreja se liga à Eucaristia e se dirige a ela. Por isso que a gente precisa entender muito bem o que é a Eucaristia. Tanto a Eucaristia, quando a gente fala da missa, que é o sacrifício do Cristo, que se torna presente no Calvário, se torna presente no altar, o Calvário se torna presente no altar, como o banquete, né? Que é o alimento, o corpo, o sangue de Cristo, que é dado a nós em alimento. Então, a Eucaristia tem duas dimensões, a dimensão de sacrifício e a dimensão de banquete, né? Que nos alimenta. A gente vai ver tudo isso devagarinho. Bem, pois a Santíssima Eucaristia, né, contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. É o documento Presbyterorum Ordinis do Concílio Vaticano II, diz isso bem claro. A Eucaristia contém todo o bem, né, da Igreja. Claro, porque contém o Cristo. O que é o Cristo? O Cristo é a própria Igreja. A Igreja é o corpo de Cristo. Se a Igreja é o corpo de Cristo, ele é a cabeça da Igreja e ele está na Eucaristia, então todo o bem da Igreja está dentro da Eucaristia. Ainda hoje eu li uma frase de São Pedro Julião Aymar, dizia, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é a devoção à Eucaristia. Sobretudo é a devoção à Eucaristia. Porque onde que está o coração de Jesus? Quando a gente fala coração de Jesus, a gente fala Jesus, simbolizado no coração, que é o órgão vital, né? Ele fala, está na Eucaristia, né? A devoção à Eucaristia é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus mais forte. Bom, o Catecismo da Igreja diz o seguinte, o milagre da multiplicação dos pães, quando o Senhor proferiu a bênção, partiu e distribuiu os pães a seus discípulos para alimentar a multidão, prefigura a superabundância desse único pão de sua Eucaristia. É o parágrafo 1335 do Catecismo. E aqui eu acho muito interessante duas coisas. Primeiro, que o Catecismo diz que o milagre da multiplicação dos pães. Olha, eu já vi em homilia, um dia, um padre dizer que não houve milagre, que foi só uma partilha. Espera aí. O Catecismo é bem claro, parágrafo 1330, o milagre da multiplicação dos pães. E é interessante que ele diz aqui que prefigura a superabundância desse único pão da Eucaristia. Ou seja, o milagre da multiplicação dos pães foi assim
uma figura, uma prefiguração do que seria a Eucaristia. Porque o que é a Eucaristia? O mesmo Cristo que se reparte para todos. Todos que comungam recebem o mesmo e único Cristo. O Cristo não é dividido em cada... Não, ele está todo em cada partícula. Né? Uma comparação interessante é a seguinte: você olha, por exemplo, no espelho e você vê a sua fotografia no espelho, né? Você vê ali o teu rosto no espelho. Se você quebrar o espelho em duas partes, vai ficar metade em cada parte? Não. Fica teu rosto inteiro em cada parte, não é isso? Se você quebrar o espelho em 4 partes, se você colocar as 4 partes, você vai ver seu rosto inteiro em cada... Não é assim? É uma analogia com o que acontece com a Eucaristia. Cada um recebe uma partícula, mas não é um pedaço de Cristo, não. Você recebe o Cristo inteiro. Então, a multiplicação dos pães, diz o Catecismo, é uma prefiguração da Eucaristia. E é muito importante. Por que é milagre? Porque Cristo tirou matéria do nada. Ele pegou 5 pãezinhos e matou a fome de 5.000 pessoas. Só Deus, o Catecismo diz que para você tirar alguma coisa do nada, ou seja, para você criar, você tem que ter um poder infinito. Claro, para você gerar matéria de onde não existe matéria, você tem que ser Deus. Deus tirou o mundo do nada. Esse cosmos que nós temos hoje, com bilhões de galáxias e bilhões de estrelas, saiu do nada. Hoje os físicos estão entendendo isso, do Big Bang. Um pontinho do tamanho da ponta de uma agulha, dali brotou o universo. Os físicos ficam perguntando como foi isso, ninguém consegue entender. Eles conseguem entender a partir dali. Mas antes dali, o que é chamado de atrás do muro de Planck, ninguém tem a menor condição de entender. Deus tirou do nada o universo. Cristo tira do nada os pães. Entende? É onde prova que ele é Deus. Outra prefiguração da Eucaristia que o Catecismo mostra é quando ele faz a transformação de água em vinho. O que ele fez ali? Ele mudou a natureza da água. E a água se transformou em vinho. Para você fazer isso, você tem que ser Deus. Bom se a gente pudesse fazer isso, né? Pegar um copo d'água desse da Canção Nova e transformar em vinho. O vinho é muito mais caro. Né? Ainda fez vinho da melhor qualidade, porque nas bodas de Caná, né, os serventes reclamaram para o noivo: pô, você deixou o melhor vinho para o final da festa? O melhor vinho a gente põe no começo da festa. Né? Tem que ser Deus. Então, teve um santo que diz assim, né? O grande Santo Ambrósio, aquele que batizou Santo Agostinho, diz assim: se ele foi capaz de transformar água em vinho, ele também é capaz de transformar vinho no seu sangue. Na missa, né? O que acontece na missa? O vinho é transformado no sangue dele. Ora, se ele é capaz de transformar a água em vinho, ele transforma também vinho em sangue. Se ele é capaz de multiplicar os pães, andar sobre as águas, ele tem um poder sobre o pão, tem poder sobre o seu corpo, ele é capaz de transformar o pão no seu corpo. Isso eu expliquei na aula passada. Né? Uma beleza. Vamos em frente. O sinal da água transformada em vinho, aí, nas bodas de Caná, já anuncia a hora da glorificação de Jesus. Manifesta a realização da ceia das bodas no reino do Pai, onde os fiéis beberão o vinho novo, né? Transformado no sangue de Cristo. Parágrafo 1335 do Catecismo da Igreja. O Catecismo tem um capítulo inteiro sobre Eucaristia, quando ele trata dos 7 sacramentos, é a segunda parte do Catecismo. Tá? Eu quero até indicar aqui, né, quem quiser fazer um estudo profundo da Eucaristia, a primeira parte do Catecismo é o credo, a segunda parte são os sacramentos, é a parte litúrgica. Né? Então, a gente encontra aí, na segunda parte, né, todo o estudo dos sacramentos. Começa com o batismo, depois a crisma, a confirmação, aí vai para a Eucaristia, né, a penitência e etc. Né? Aí, por volta do parágrafo, você está vendo aí, 1400, mais ou menos, você vai encontrar aqui no Catecismo toda esta
terceira parte, segunda parte que trata da Eucaristia. Muito bem, pode passar. Santo Agostinho dizia o seguinte, eu gosto muito de analisar o que os santos doutores da igreja disseram da Eucaristia, por dois motivos, ou até mais. Primeiro, que é um santo. Segundo, que é um doutor da igreja, ou seja, você sabe que só tem 35 doutores da igreja, né? Numa constelação de mais de 20 mil santos canonizados, só 35 receberam o título de doutor da igreja. Ou seja, alguém que realmente mergulhou profundo na doutrina. Né? São 31 homens e 4 mulheres. Santa Teresinha, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena e Santa Hildegarda de Bingen, da Alemanha, né? As 4 doutoras. E veja outra coisa muito interessante, que esses santos doutores, eles são, muitos deles, do começo da vida da igreja. Santo Agostinho morreu no ano 430, nasceu no ano 374, 354. Então, estão lá bem no comecinho da história da igreja, eles estão perto dos apóstolos, muito mais perto dos apóstolos, da tradição da igreja, do que nós. Então, Santo Agostinho diz, o que vedes, caríssimos, na mesa do Senhor é pão e vinho, mas esse pão e esse vinho, acrescentando-se-lhes a palavra, tornam-se corpo e sangue de Cristo. Que palavra? Aquela palavra de Cristo que o sacerdote diz, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Transforma-se, então, no corpo e no sangue de Cristo. É a chamada transubstanciação. Não é? Essa palavra, transubstanciação, a igreja chegou a ela no concílio de Trento. Foi aquele concílio depois da reforma de Lutero. A igreja foi obrigada, por causa da reforma de Lutero, a igreja foi obrigada a reanalisar toda a doutrina e explicar melhor, porque Lutero colocou uma série de dúvidas. Então aí, quando o concílio de Trento estudou a Eucaristia, ele cunhou essa palavra transubstanciação, que quer dizer, a substância do vinho e do pão são transformados no corpo e sangue de Cristo. Por isso ele fala transubstanciação. A substância foi transformada. Aqui eu queria dar uma explicação muito importante, não é tão fácil de explicar, mas importante de entender, para entender a transubstanciação. A igreja ensina o seguinte, que na Eucaristia a gente tem duas realidades, a aparência e a natureza. O que é isso? A aparência é aquilo que você vê. Por exemplo, o pão, você vê aquela hostiazinha branca, o trigo, tem gosto de trigo, tem tamanho, tem peso, tem cheiro, isso tudo a igreja chama de aparência. Mas tem uma coisa que a gente não vê, que se chama substância, ou essência, ou natureza. Vou dar uma explicação. Por exemplo, o que faz nós sermos homens? É o meu peso? Não. Tem gente que é leve, tem gente que é pesado, não é o peso. O que faz eu ser homem? É minha cor? Não. Tem branco, tem negro, tem amarelo, né? Não é a cor. O que faz eu ser homem? É a minha beleza? Não. Então, o que faz eu ser homem? É alguma coisa que você não vê. A minha alma, a inteligência, a liberdade, a vontade, a consciência, que o animal não tem. Está entendendo? Isso chama-se natureza, essência, substância. Então, a substância, a essência, a natureza é que faz um ser aquilo que ele é. Entenderam? Mas a gente não vê. Então, o que faz o trigo ser trigo é uma realidade oculta. É esta realidade que é transformada no corpo de Cristo. E a gente não vê. Então fica a aparência de trigo, o gosto de trigo, senão a gente não poderia comungar. Porque se tivesse gosto de carne, gosto de sangue, a gente não podia comungar. Então Cristo manteve a aparência, mas tocou na substância. Está entendendo? Aquilo que você não vê é o Cristo que está ali. Embora a aparência. Então aí,
Cristo fez 3 milagres que a gente ajuda a entender. Quando ele fez a multiplicação dos pães, o que ele tocou? Na substância e na aparência? A aparência ele não tocou. Por quê? Ele pegou 5 pãezinhos e ele fez muitos pães. O pão continuou sendo pão. Gosto de pão, cheiro de pão. Então ele não mudou a aparência. Ou seja, ele mudou a aparência. Ou seja, mudou a quantidade. Não mudou a natureza. O pão continuou pão. Está entendendo? Então, no milagre da multiplicação dos pães, o pão continuou pão. Só que ele mudou a quantidade, então ele mudou a aparência. Não mudou a natureza, porque o pão continuou pão. No milagre das bodas de Caná, aí ele mudou as 2 coisas. Mudou a natureza e mudou a aparência. Por quê? Por que ele mudou a natureza? Porque a água virou vinho. Opa, então mudou o ser. Então mudou a natureza, mudou a essência, mudou a substância. E mudou também a aparência. Por quê? Mudou a quantidade. Mudou o sabor. Quantidade não, mudou o sabor. Ele mandou encher aquelas 6 talhas, cada uma com 100 litros, e ele mudou o sabor. Então mudou a aparência. Então ele mudou a natureza e mudou a aparência. Estão vendo? Na multiplicação dos pães ele mudou só a aparência. Nas bodas de Caná ele mudou as 2. E na Eucaristia? Na Eucaristia ele não mexe na aparência, ele mexe só na substância. É meio difícil de entender, mas é isso aí. Vou repetir. Na Eucaristia ele muda só a natureza do pão e do vinho. Não mexeu na aparência, porque o pão continua com gosto de pão e de trigo. E o vinho continua com gosto de vinho. Não mudou a aparência, mudou a substância. Na multiplicação dos pães, ele não muda a natureza. O pão continua pão, ele muda a quantidade, ele muda a aparência. Nas bodas de Caná, ele muda os 2. Ele muda a aparência e ele muda a substância. Está entendendo? Isso ajuda a gente a entender um pouco o que é isso que a igreja chama de transubstanciação. O pão continua ali com gosto de trigo, cor de trigo, tamanho de trigo, não mexeu na aparência, mas a essência não é mais trigo, não é mais vinho, é sangue e é corpo de Cristo. É claro, gente, que isso é um milagre extraordinário. Não é apenas um milagre, esse é o maior milagre. Aqui diz que esse é o maior milagre que existe na face da terra. Um pedacinho de trigo, de pão, se transforma no corpo de Deus. Pode haver milagre maior? Uma porção de vinho se transforma no sangue de Cristo, no sangue de Deus. Pode haver milagre maior? Não tem. É por isso que muita gente não acredita. Ah, não dá para acreditar. Mas não é para entender mesmo. Uma coisa que nós temos que compreender é que as coisas de Deus a gente não entende. E não entende porque são coisas divinas. Não cabe na nossa cabeça. Santo Agostinho dizia, se você compreendesse Deus, ele não seria o Deus verdadeiro. Seria um deusinho que cabe na sua cabeça. Então seria um Deus falso. E Agostinho diz, Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado. Agora, por que a gente acredita? Por causa daquilo que eu falei na aula passada, ou aula retrasada, não sei. A gente acredita porque foi Jesus quem disse. E ele tem todo o poder. Quando ele fez o discurso da Eucaristia, capítulo 6 de São João, lá na sinagoga de Cafarnaum, o povo começou a ir embora. Não dá para entender, Senhor. Essas palavras são muito difíceis. Até os apóstolos ficaram balançando. E Jesus teve que falar para ele, vocês também não querem ir embora? Pode ir embora. Vocês viram andar sobre as águas, vocês viram multiplicar pães, vocês viram curar leprosos, vocês viram dar ordem para o vento, dar ordem para o mar, vocês viram que eu sou Deus. Se vocês não querem acreditar, pode ir embora. Eu vou buscar outros 12. Gente, diante da Eucaristia, é tudo ou nada.
Diante da Eucaristia, a nossa fé fica em xeque. Ou tudo ou nada. Se você quiser entender, você não vai acreditar. Mas se você disser, é Jesus quem disse, e Jesus é Deus, de Deus a gente não duvida. A gente acredita e adora. Aí nós somos felizes. Aquilo que disse para Tomé, Tomé, amiguinho, você acreditou porque você botou o dedo aqui, ó. Bem-aventurados. Quer dizer, felizes aqueles que acreditam em mim, sem ver, sem precisar tocar aqui no meu peito. Então, se você que, né, que comunga todo dia com fé, com certeza, você é um bem-aventurado, você é feliz. Pode ter certeza disso. Intervalo? Intervalo. Vamos para o intervalo, nós já voltamos já. O tempo passa rápido na Escola da Fé.